Olá meus caros, estou aqui hoje continuando a nossa série de vídeos onde eu falo os 12 principais erros na hora de declarar o imposto de renda que mais levam à malha fina. É uma série de 3 vídeos, no primeiro vídeo eu já falei de 4 erros de principais e hoje eu vou falar de mais 4. Então se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, confere os vídeos do nosso canal e confira essas dicas aí do vídeo anterior também. Hoje eu vou apresentar mais 4 erros muito comuns e olha só que interessante, quando eu gravei o primeiro vídeo da série, naquela data em que eu estava gravando o vídeo, estava se discutindo a ampliação do prazo do imposto de renda no Congresso Nacional. Está se discutindo no momento no Congresso a ampliação desse prazo, a prorrogação para o dia 31 de julho. Já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, no Senado, teve algumas modificações, então vai ter que ser validado lá novamente, depois segue para a sanção do presidente Bolsonaro, faltando uma validação final. Isso ainda não aconteceu, mas nesse meio tempo, hoje é dia 15 de abril, tá? E recentemente a Receita Federal ampliou o prazo por conta própria para declarar o imposto de renda para o dia 31 de maio. Então já tem mais um mês aí à frente de prazo a mais e ainda não é aquele do Congresso, esse prazo ainda pode ir até 31 de julho, isso ainda não está definido, mas um mês a mais já foi ganho e os contribuintes já podem declarar o seu imposto de renda até o dia 31 de maio. Então o que eu quero reforçar é não deixe de conferir essas dicas dessa série que eu estou fazendo, de indicar para um amigo, porque agora com o prazo ampliado, pessoal, vocês podem utilizar essas dicas ainda para a declaração do imposto de renda atual, e não errar e não ter problema com a malha fina. Então vamos lá falar dos próximos erros, começando com o erro de número 5, que é omitir a renda de um dependente. Então quando eu incluo um dependente, pessoal, na minha declaração do imposto de renda, digamos que eu coloque o meu filho, eu não tenho que colocar só as despesas dele para obter deduções, eu tenho que também colocar os direitos que ele possui, os rendimentos, bens, dívidas, tudo isso eu tenho que informar na minha declaração do imposto de renda. Como eu dei aquele exemplo, se eu sou um pai, eu coloco meu filho como dependente, eu não posso só colocar lá as despesas médicas dele, por exemplo, para deduzir e obter desconto aí no imposto de renda. Eu tenho que também informar, por exemplo, se ele tem bolsas escolares, se ele possui pensão alimentícia que a mãe dele paga ou vice-versa, o pai paga, eu sou a mãe que estou declarando, tudo isso tem que ser informado. É importante destacar que se o meu dependente ele tem muitos rendimentos, pode ser que ao eu incluir ele na minha declaração de imposto de renda, a soma dos meus rendimentos com os rendimentos dele tendem a elevar a faixa de rendimentos e ter uma tributação, uma alíquota de tributação do imposto de renda maior. Então vale a pena simular a minha declaração de imposto de renda para mim e também do meu filho, porque pode ser que valha mais a pena eu fazer uma declaração de imposto de renda para mim e uma para ele, para que eu não ultrapasse as faixas de rendimento tributáveis, escalonadas, do que somar os rendimentos dele ao meu. Se ultrapassar essas faixas ali, é melhor fazer uma declaração separada para economizar no imposto de renda. E importante mesmo é não deixar de colocar para não cair na malha fina, porque é isso que a gente está discutindo aqui hoje. O erro de número 6, pessoal, é uma dica rápida e básica, que é não omitir salários de antigos empregadores. Se você mudou de trabalho ao longo de 2020, por exemplo, trabalhou até maio em uma empresa, saiu, começou a trabalhar em outra, não omita os rendimentos que você recebeu até maio com aquele antigo empregador. Às vezes as pessoas pensam que aquilo não está valendo para aquele ano, que pode informar só os rendimentos que recebeu após iniciar no novo trabalho, no segundo trabalho dentro daquele ano, e não. Você tem que colocar dos 2 empregadores que você teve, ou mais, que você teve ao longo do ano, e não só do último. Então tem que informar também os rendimentos aí que você recebeu, os salários de antigos empregadores. Como as fontes pagadoras, o seu antigo empregador, eles são obrigados a informar esses rendimentos, esses salários que eles pagaram a você, a Receita Federal pode identificar uma sonegação da sua parte se você não informar. Isso porque todos esses dados são cruzados pela Receita. Esses dados que o seu empregador antigo informou, que ele te pagou, ele informou isso para a Receita Federal, ele fez transações bancárias, então tudo isso é digital, tudo isso é passível de cruzamento, e aí você pode cair na malha fina também. Então não deixe de informar os salários de antigos empregadores. O 7º erro também é uma dica básica e rápida,
e é a seguinte: não deixe de informar rendimentos provenientes de aluguéis. Se você recebe um aluguel, não deixe de informar na declaração do imposto de renda. Os aluguéis eles são considerados rendimentos tributáveis e por isso você não pode deixar de incluir na sua declaração. É verdade que tem um valor que ele é isento, sim, em relação a rendimentos de aluguéis, mas esse valor não pode ultrapassar R$ 1.903,98 por mês. Então, se você não tem nenhuma outra renda, mas você recebeu aluguéis superiores a esse valor mensalmente, você tem que sim informar esses valores, declarar e pagar o imposto de renda. E agora vamos falar do último erro de hoje, que é o erro de número 8, que é incluir dependentes no seu imposto de renda de forma incorreta. Você sabia que nem todo mundo pode ser o seu dependente? Muita gente acha que basta que você tenha pago aí dívidas de conhecido, que tenha pago uma cirurgia para o seu amigo, material escolar para o seu afilhado, e não é bem assim. Existem regras e critérios para que você possa incluir uma pessoa como seu dependente na declaração do imposto de renda. Filhos de pais divorciados, por exemplo, só pode incluir as despesas dedutíveis desse filho, desse dependente, para abater no valor da sua tributação no imposto de renda, caso esse filho estiver sob a sua guarda. Então, se eu sou o pai da criança, mas a mãe detém a guarda do filho judicialmente, eu não tenho direito ali de colocar ele como meu dependente, mesmo que eu tenha pago para ele uma despesa, com o médico, por exemplo. A única dedução permitida nesse caso dos pais que são separados ou divorciados é caso o pai pague a pensão alimentícia. Aí sim ele pode ser incluído como dependente, mas outras despesas, como despesas médicas, escolares, enfim, não podem ser deduzidas do imposto de renda desse pai ou dessa mãe que faz o pagamento sem ter a guarda judicial do filho. Pais e avós só podem ser incluídos como dependentes caso eles tenham recebidos rendimentos inferiores a R$ 22.847,76 em 2020, tá? Então eu posso incluir meu pai, um avô meu como dependente, caso essa pessoa more comigo, eu provenha ou simplesmente provenha o sustento deles. Então eu posso utilizar as despesas deles que são dedutíveis e colocá-los como dependentes, desde que eles não tenham recebido, no ano passado, um valor maior do que esse aí que está aparecendo na sua tela, de R$ 22.847,76. Um neto, no caso dos avós, se eu sou avô e eu tenho neto, eu posso incluir meu neto como meu dependente na declaração do imposto de renda, e aí para isso eu tenho que cuidar para seguir as regras que são as mesmas para colocar um filho como meu dependente. E também esse meu neto tem que estar sob minha guarda judicialmente, um juiz tem que ter me dado essa guarda, caso os pais sejam incapazes, tenham algum outro tipo de problema que possibilite essa guarda judicial, com os avós. E as regras, só para a gente relembrar aqui em relação ao neto, que é a mesma para um filho, é ele ter 21 anos, até 21 anos, ou ser incapacitado fisicamente ou mentalmente, e fisicamente no caso para o trabalho, ou ter até 24 anos e cursar uma faculdade ou uma escola de nível técnico também. Pessoal, então esses foram os erros de número 5 a 8, dos principais erros na declaração do imposto de renda que mais levam à malha fina. Eu destaco mais uma vez, como eu falei no início do vídeo, que o prazo para a declaração do imposto de renda foi prorrogado, então você pode aproveitar esse prazo que você não tinha antes, que agora você tem, para utilizar essas dicas já na prática e utilizar cuidando aí para não cometer esses erros aí e impactar de cair na malha fina mesmo, Então, obrigado por assistir até aqui e voltamos aí em breve com o nosso terceiro vídeo dessa série com mais 4 dicas finais.